Eu vi no clarão do luar, eu vi na pedreira preta rolar. Salve galera, a gente voltou com a parte 2 aí do bate-papo sobre Umbanda com o Pai Wilson. Vou pedir novamente pra galera se inscrever no canal, pra ativar o sininho. Dá um like. É isso aí, bastante like, ativa o sininho que fica ao lado da palavra inscrito e segue o conselho do Pai Wilson, que aqui é a experiência, ó. É chuva de like aí pra ele gente. que tá falando. Chuva de like pra ajudar a gente aí a continuar firme e forte no nosso propósito. Bom, galera, a parte 2, quando a gente falou que ia entrevistar o Pai Wilson, muita gente aí mandou pergunta. Eu vou pedir, antes de começar, até desculpa, porque nosso tempo não é tão longo. Se a gente fosse aí mandar todas as perguntas que a galera enviou pra gente, a gente ia ficar aqui e fazer um vídeo de 4, 5 horas falando de Umbanda. Por isso já fica o meu convite pra gente fazer a parte 3, parte 4 aí. Vamos fazer. Porque Vamos falar de Umbanda, é sempre prazeroso. Nunca é demais, né? Falar sobre Umbanda nunca é demais. Bom, Pai Wilson, antes de fazer essas perguntas, eu quero dizer pra galera que essas respostas vão ser em cima da doutrina que a gente trabalha aqui na tenda de Umbanda, certo. Pai Oxalá e Caboclo Pena Preta, respeitando como cada casa trabalha, a doutrina de cada casa. A gente não é o certo e não é o errado. A gente faz, né, o que acha que é a maneira correta de fazer a religião. É isso? Exatamente. Maravilha. A primeira pergunta foi a seguinte: aqui no terreiro, aqui na tenda de Umbanda, Pai Oxalá e Caboclo Pena Preta, mulher coloca a mão no couro? Sim. Na Umbanda, a mulher pode tocar. Na Umbanda não tem restrição nenhuma quanto a mulher aprender a tocar tabaque, a tocar um atabaque, a cantar. Então isso dentro da Umbanda, como a gente já falou lá atrás, a gente sempre fala isso, porque o termo, o nome Ogã não é de Umbanda. Até, salve Fabiana Carvalho, obrigado por acolher a gente tão bem na sua casa, que a gente foi aí falar de Umbanda há um mês atrás. Então a gente falou sobre isso também. Então o Ogã é um termo que a gente fala assim, foi emprestado da nação do Candomblé, foi emprestado para a Umbanda. Porque na Umbanda não se usava esse termo, esse nome, esse é um pai, Ogã é um pai. Dentro da nação ele é um pai. Então na Umbanda a gente chamava de atabaqueiro, de batedor de couro, de curimbeiro. E antigamente a gente chamava o couro, dentro da Umbanda a gente chamava o couro de tambor, de atabaque, de ilu, de engoma, tambor de barril, tinha vários nomes o couro. E a mulher começou a aprender a tocar, Eu conheço mulheres que tocam muito mais que homens, inclusive mais que eu até, porque eu também já tô com os braços meio cansados, então a gente já não toca tanto. Mas a mulher pode sim, dentro da Umbanda ela pode. Na nação ela não toca por conta dos preceitos e por conta da religião que não é adepta. A mulher tem outro cargo dentro da nação, não de colocar a mão no corpo. E são egrégoras diferentes. São né? diferentes, são Candomblé, respeitando a galera do Candomblé, mas Candomblé é Candomblé. E Umbanda é Umbanda. Umbanda é Umbanda. Exatamente, mas na Umbanda a mulher pode sim tocar, aprender, tocar couro, e as que a gente conhece o fazem muito bem. Maravilha. A pergunta número 2 é: qual a sua opinião sobre a bebida alcoólica, né, utilizada nos trabalhos mediúnicos, e como funciona essa questão da bebida com os guias aqui na tenda de Umbanda, Pai Oxalá e Caboclo Pena Preta? Olha, a questão da bebida é uma coisa muito... A bebida e o fumo é uma coisa muito... É um assunto muito complexo. Então a gente fala assim, a gente sempre prega dentro da nossa casa. Gente, quem assistir esse vídeo, nada contra a tua casa, nada contra você. É doutrina, isso é doutrina de cada casa. Por isso que a gente fala que a Umbanda não tem uma Bíblia. Então cada casa toca da sua forma. A gente sempre tocou assim. A gente no nosso trabalho, a gente não dá bebida para as entidades. Principalmente a gente começou a passar, não dá nem um tiquinho, nem nada, depois dessa lei seca. Porque aí às vezes a pessoa bebia, ia parada numa blitz e tal. Onde você estava? Eu estava no terreiro, pronto, já é macumbeiro. Aí já começam a falar mal da religião. Então, a bebida dentro da Umbanda, gente, a bebida tem os lugares que você pode oferendar na nossa casa, sem você ter que dar para o médium ou para a entidade que vai tomar. Isso, a bebida, quando você oferenda,
ela é tirada a essência. Ela é tirada a essência como se fosse uma asepsia do astral. Então você não precisava tomar isso dentro da nossa casa. Então a gente não dá a bebida por conta de ter médios novos, crianças. A gente não dá o cigarro branco. A gente mantém a tradição do charuto, do cachimbo, do cigarro de palha, da cigarrilha. Isso sim. Cigarro branco não, por conta de muita gente jovem. E pode ali durante a gira gostar depois, começar a querer aprender. Meu guia fuma um cigarro branco, eu vou fumar. Então a gente evita isso por conta disso. E dentro da nossa doutrina, a gente usa a bebida nos seus pontos de força. Não para o médio tomar. Mas isso é a nossa casa, a nossa doutrina. Isso não tem nada a ver com a casa dos outros irmãos. Cada um faz a sua doutrina da sua forma. E os guias, né, eles são seres de luz aí tão evoluídos que eu tenho certeza que se você conversar com o seu guia, você explicar o motivo pelo qual você não está utilizando a bebida ali para ele, oferendar, como o Pai Wilson falou, aqui na tenda de Umbanda, Pai Oxalá e Caboclo Pena Preta, tem os locais, se você quiser oferendar seu Exu, você vai lá. Você vai lá e oferenda, você dá a oferenda dele lá no ponto de força, no lugar dele. Você pode levar a bebida, você pode levar o axé, você pode levar a fruta, você faz o que você quiser, porque dali ele vai vir receber. Ele não vai lá e não vai pegar um copo e virar. Não. A entidade, é espírito. Então você não pense que ele vai agachar lá e tomar. Não. Dali ele vai recolher o que ele precisa para trabalhar no que você pediu. Então isso é o que a gente aprendeu há muito tempo atrás e a gente vem pregando e fazendo dentro da nossa casa. Mas cada casa faz o seu. Maravilha. E você falou a respeito do fumo, do cigarro branco. Aqui tem muitos médiums adolescentes, né? E a terceira pergunta foi a seguinte, sobre a doutrina religiosa com criança, sobre incorporação, essa responsabilidade, né, o fumo, como que a gente trabalha aqui, qual que é a sua opinião? Olha, nós trabalhamos aqui com bastante jovem, crianças pequenas, crianças que gostam, crianças até bem crianças mesmo que gostam do tambor, gostam do canto, gostam da palma, gosta das cantigas e vão se afinizando com a Umbanda. Mas eu, no meu modo de entender, a gente não tem uma época certa para você ter a primeira incorporação, para você ter o primeiro charuto. Tudo vai do tempo que a casa vai comandando e te dando essa doutrina para você ir passando. Mas nada que vá prejudicar o médium lá na frente. Agora, a Elza teve a primeira incorporação dela do Caboclo das Sete Montanhas com 13 anos. Então, já imaginou 50? Então é muito tempo. Então não tem eu vi muita gente incorporar com 12, 13, 14, muita criança em terreiros incorporar, trabalhar e não precisar você dar esse elemento para ele, porque por ser um médium novo, dá o charuto, dá o cachimbo, isso foi com o tempo, o médium aprendendo a lidar com isso, para depois você ir atendendo a entidade. E a entidade entende sim. O que um preto velho vai querer fazer para prejudicar o médium? Nada. O caboclo, um marinheiro, um baiano, um Exu, nada, nada. E assim, aqui tem até uma questão de responsabilidade, né? Aproveitando o gancho com as crianças, porque antes dos trabalhos, né? Antes da consulência ser atendido, tem o passe para as crianças. Tem o passe para as crianças, que são os primeiros a serem atendidos e receber o benzimento. Crianças de 1, de 2, de 3, de colo, de meses, são tratados, mas são os primeiros a ser tratados. São os primeiros a tomar o passe, porque depois começa a entrar os consulentes adultos. E os pequenos são bem tratados, são muitos que vêm, mães que trazem, as crianças gostam, tomam o seu benzimento, tomam um axé de um preto velho, de um caboclo. E isso é muito bom, porque a criança já vai se afinizando ali com uma religião. Maravilha. E veio uma outra pergunta pedindo a sua opinião. Como eu disse mais uma vez, quem ainda não teve a oportunidade de conhecer como funcionam os trabalhos aqui, o Pai Wilson, todo o trabalho de desenvolvimento, ele costuma falar a respeito dos guardiões, dos Exus, que tem muita coisa que às vezes a galera fantasia, né? Exu com rabo, Exu com pé de bode, enfim, com chifre. Não! Aí pediram para você falar Exatamente. É porque o Exu, na verdade, o Exu é mensageiro.
O Exu é mensageiro de orixá. Então você tem que saber o que é um mensageiro. O Exu viveu. O Exu viveu aqui. O Exu é o que vive mais próximo a gente. Tudo que você vai fazer para orixá, você tem que dar primeiro pro Exu. Ele é o mensageiro. Ele que leva. Então se ele passou aqui, ele foi humano. Então ele não tem rabo. Exu não é diabo. Exu não tem rabo, não tem pé de bode, não tem chifre. Nada disso. Desculpa, gente. Mas isso ficou lá atrás. A gente tem que aprender que o Exu é um guardião. O Exu é tratado em nação como orixá. E tem o orixá Exu e tem os seus Exus do trabalho. E a gente também, na Umbanda, tem. O orixá que é a ordenância de Ogum. Exu que é a ordenância de Ogum. Exu que é mensageiro. Exu que leva. Se você não der para ele, se você não pedir a Exu, você não vai chegar ao orixá. A divindade orixá. Porque o orixá também, a gente sempre fala, às vezes tem uns questionamentos e tal. Então você vai perguntar pro povo, porque o orixá, Exu não viveu aqui, Exu não passou, passou como os orixás também passaram. O orixá também nasceu, viveu, cresceu, viveu, encantou e virou divindade. Mas todos tinham suas aldeias, Exu tinha sua aldeia. Exu é o mensageiro. Exu, antigamente, se falava muito que Exu era mensageiro de Preto Velho, ele era o ajudante do Preto Velho. Preto Velho, quando precisava de uma coisa, falava para ele, Exu, vai lá no mato pegar tal folha, meu filho. Exu ia. Então ele é o protetor, ele não liga Exu com o mal, porque ele não é o mal. Certo. Prestem bem atenção, Exu não é o mal. E o mal está dentro do ser humano. O mal está dentro de cada ser humano. Então se você vem num tempo de Umbanda para você pedir o mal, já está errado porque você já está querendo pedir o mal para uma pessoa. Então não é o Exu. O Exu te dá o caminho. Exu é caminho. Exu ele te dá o caminho. Ele fala assim, meu filho, escolha teu caminho. Aí você escolhe o caminho, só que não escolha o caminho errado. Porque depois lá atrás você já não vai chegar no médium ou no Exu e falar, Exu, eu me dei mal. Quero voltar atrás. Eu quero voltar atrás. Ele te deu a oportunidade de você escolher o caminho certo. Se você escolher o caminho errado, não vá culpar seu tranca-rua por isso. É verdade. E assim, e tomar também cuidado aonde você vai e frequenta. Porque assim, a Umbanda, ela é uma religião que ela só faz o bem. Exatamente. Se você tá indo num lugar que ele tá te dando a oportunidade de fazer o mal para um irmão que tá do seu lado, primeiro que você já tá errado, né? E segundo que talvez essa casa aí não seja, né? Se é uma casa que tá te propiciando fazer o mal para alguém, não é um bom lugar para você estar frequentando. Aí é que tá, aí é que a gente fala do Exu, a escolha é tua. Exato. Então é você que escolhe, então não adianta você ir lá no Exu pedir, ele vai deixar você escolher. Por isso que diz, Exu trabalha lá fora, trabalha aqui dentro. Exu, ele sabe tudo que acontece dentro do terreiro sem ter entrado lá dentro. Então ele estando lá fora, ele sabe quem está lá dentro. Sem ter entrado dentro do terreiro, ele sabe quem está lá. Porque ele é Exu. Ele é orixá. Maravilha. Eu tenho uma pergunta aqui que talvez seja a mais difícil até agora. Seja da parte 1 e da parte 2, hein? Mas vamos lá. Pediram para você citar 2 momentos, né? De toda essa vivência na religião. O mais emocionante e o mais difícil que você passou desde que você começou a frequentar a Umbanda. O mais difícil e o mais... O que mais te emocionou, que é aquilo que você lembra, que você fala assim, mexe com você até hoje. Nossa, de emoção foram tantos. Cada gira é uma emoção diferente, então é difícil, né? Agora, o que eu passei dentro da Umbanda, eu sempre tive... Olha, não é que eu sou o bom, eu sou o melhor, não. Mas eu sempre fui agraciado por orixá. Tudo que eu pedi ao orixá, eu pedi ao Lorum, eu sempre obtive respostas. Por isso que eu falo, a gente não precisa, o umbandista, ele não precisa sair pregando e colocando em jornal, fazendo... A gente não faz faixas e letreiros, essa casa é de milagres, esse templo faz milagres. Não. Por quê? A gente não precisa isso. A gente faz o bem sem olhar a quem. A gente recebe o bem porque a gente é merecedor. Então eu sempre tive do orixá, seja na Umbanda, seja na nação de Quito, seja na Angola, eu sempre tive tudo que eu pedi ao orixá e nunca esqueci de agradecer sempre, eu obtive. Então isso sempre me emocionou. Eu tive um câncer há 15, 20 anos atrás, eu tive um câncer no meu rim esquerdo e eu achei que eu já ia embora. Chegou minha vez, já vou embora, tal.
me agachei, dobrei meu joelho, pedi ao orixá, pedi que ia acontecer. O ser humano é do ser humano, você fica cambaleado, você fica derrubado, depois você tem um estalo, né? Você tem um estalo, você fala, opa, eu sou um bandista, assim, e o meu orixá, e meus guias, e minhas entidades. Então peraí, então eu não tenho fé? O orixá me mostrou mais uma vez que hoje eu não tenho nada. Então eu tive que fiz meus tratamentos com o médico, fiz minhas coisas que o médico pediu, tudo foi feito, mas fiquei curado e fiquei bem. E essa emoção maior também foi, em todas as giras você tem uma emoção diferente. Então a minha emoção maior é sempre ver uma pessoa quando chega em você e fala assim, olha, que bênção, eu vim nessa casa, eu vim buscar isso, eu vim buscar aquilo, eu consegui um emprego, eu consegui com a ajuda de vocês, com nós você não conseguiu nada, você conseguiu com a tua fé, com o teu amor e com o teu pedido ao orixá, com o teu pedido ao caboclo, às entidades. Então você foi agraciado pelo teu merecimento e a tua fé. E isso nos deixa não lisonjeados, mas sim emocionados. Que aí você chora com o consulente na porta, você não querendo ou não, você derrama uma lagriminha ali. E aí, e você entende, eu acho que é como o senhor falou, né? Todo mérito e honra dos guias, dos orixás e até da pessoa, né? Que começa a ficar mais confiante, enfim. E você vai aprendendo, né? Com cada situação, com cada lição. E ser um bandista não quer dizer que a gente não vai passar por uma dificuldade, Exatamente. que a gente não vai ficar desempregado, De jeito nenhum. que a gente não vai ter um problema de saúde. Ser um bandista é a gente passar por todos esses problemas e seguir com fé, pedindo aos orixás, pedindo aos guias. Porque às vezes a pessoa, porque antigamente usava, muito antigamente, a pessoa tinha medo de falar que era um bandista, porque quando a pessoa perguntava qual é a tua religião, se falava que era um bandista, eles já viam cachaça, galinha preta, charuto estampado no teu rosto. Isso mudou muito. Então hoje você fala da Umbanda abertamente. Então você não tem que ter medo de falar da Umbanda. Você não tem que temer pela tua religião. Então isso é muito lindo, isso é bonito. Você é do santo, você é orixá. Tá aqui, ó, tá no ori. Bateu no ori, bateu no coração. Maravilha. E pra finalizar, né? Essa pergunta aqui, ó, eu vou denunciar, vou brincar. Quem mandou foi a Marisa. Ela sabe de todo o seu envolvimento com a religião. E ela falou, hoje, o que seria de você se não fosse a religião? Pergunta profunda essa. Profunda, hein? Olha, o que seria de mim? Olha, gente, pra mim falar sobre isso, eu não tenho muitas palavras. Se eu não fosse da Umbanda, do Santo, eu acho que eu não seria de religião nenhuma. Desculpa, Senhor, meu Pai. Mas eu sempre tive muita fé no meu Criador, em Olorum, em Deus, que é o único. Então eu não sei se eu teria outra religião, não. Porque depois que eu conheci o Axé, depois que eu conheci a Umbanda, depois que eu conheci a nação, a minha vida é isso. A minha vida eu sempre vivi, a gente sempre vive em torno da nossa religião. Então é difícil, né? Então eu não sei o que eu seria, não sei. Porque se eu não tivesse seguido outro caminho, não teria como seguir outro caminho, porque vejam como é a espiritualidade, né, gente? Eu não tinha como eu seguir outro caminho, porque eu com 16 anos eu estava na praia já, em festa de Iemanjá, junto com a minha amada esposa. Porque a gente se conheceu novo e a gente se conheceu dentro de um centro de Umbanda. Então já estava tudo pronto, né? Tudo direcionado. Então já estava né? tudo direcionado. Então se eu não fosse umbandista, e olha que eu volto a falar, na minha família não tem nenhum umbandista. Tem gente que se afeiçoa com Kardec, tem uns irmãos que frequentam até Kardec, tem irmãs evangélicas e tal. Mas respeitando a escolha de cada um. Sempre respeitando, a gente sempre se respeitou. Nunca discutimos e batendo, muito pelo contrário. Às vezes eu quero saber alguma coisa da Bíblia, uma coisa, eu ligo para minha irmã e falo, o que é isso, isso, isso? Ela explica, é isso, isso, isso. Então, é o respeito. Respeita a religião, respeita o amor. E se eu não fosse um bandista, eu sei o que eu seria. Um bandista. Sensacional. A gente costuma, sempre no final dos bate-papos que a gente tem, a gente abre uma oportunidade aí para a pessoa que vem fazer esse bate-papo com a gente, seja o sacerdote, o ogão, o dirigente, enfim, para ele agradecer da maneira como ele acha melhor, né? Tem uns que agradecem cantando, outros que agradecem aí com palavras, enfim. Eu deixo ao seu critério, o espaço é seu
Aqui você não tá falando pra mim, você tá falando aí pra todos os filhos aí que acompanharam você durante a trajetória, acompanham e que vão acompanhar aí, que estão assistindo a gente, que vão vir aí conhecer um dia a tenda de Umbanda Pai Oxalá e Caboclo Pena Preta. Ok, então vamos... Eu ia cantar o ponto que ele gosta muito, que é deixar Eu Umbanda tava melhorar, mas... esperando que você ia falar, porque eu falei, ele vai encerrar com esse. Então, mas hoje eu não vou encerrar com esse. Então, Fica à vontade. nós vamos cantar depois lá na frente. Eu vou encerrar com uma cantiguinha, umas velhinhas bem curtinhas assim, que fica pra todos vocês que estão me vendo, que estão vendo a gente agora nesse canal. Maravilhoso. Com essa entrevista do meu irmãozinho Daniel e da Vanessa que tá atrás dos bastidores ali. Que é linha dura, né? Que é linha dura, ela é uma diretora linha dura. Então, e para todos vocês que vão ver, essa cantiguinha vai ser para vocês, vai ser exclusivo para vocês. Então você mude só no final que ela fica para você. Saravá Umbanda, Saravá. Saravá. Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho pai lá no céu, Senhor. Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho pai lá no céu, Senhor. É boa noite pra quem é de boa noite. É um bom dia pra quem é de bom dia. É boa noite pra quem é de boa noite. É um bom dia pra quem é de bom dia. Eu só queria que Deus do céu lhe desse uma estrela para ser seu guia. Eu só queria que Deus do céu lhe desse uma estrela para ser seu guia. Deixa eu tomar um baixê, boiadeiro. Saravá, a gente não tem como, né? Eu fiquei arrepiado aqui. Vanessa Saravá. quase chorou aqui, ficou até emocionada. Bom, senhor, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Axé, muito baxé. Costumo dizer que assim como foi com todo mundo que a gente fez esse bate-papo, com a Manhãza que está assistindo a gente, com a Marisa, Luciano, Juliana, são muitos, pai Adriano Camargo. Então, Todas muita gente. sensacional, Só muito fera, né? Difícil, né? Eu quero agradecer, apesar de eu represento aí muitos filhos que têm curiosidade de saber a história de vocês. Certo. Muitos filhos que às vezes não têm oportunidade de dar um abraço, de falar uma palavra de carinho, de expressar o quão importantes vocês são para esses filhos que estão se desenvolvendo, que estão trabalhando. Então, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade e espero que existam outras aí, que a gente já teve a oportunidade de gravar alguns pontos, né? Espero que a gente continue aí nessa caminhada de luz, ensinando o pessoal sobre a Umbanda aí por muitos e muitos anos. Que assim seja, assim será. E eu peço a bênção aos mais velhos. Axé. Axé, galera. Axé.